31/12/2022, eu não poderia jamais deixar de estar aqui desejando para vocês que esse ano de 2023 vai ser o melhor ano das nossas vidas, amém? Eu não poderia deixar de cumprir aí com o meu prometido, que era estar falando aí do meu testemunho de vida para vocês, de estar gravando esse vídeo, que na verdade não é fácil, porque é um assunto muito delicado, mas é o meu testemunho de vida. Eu falo aqui daquilo que eu vivi, nada além daquilo que eu vivi no meu secreto, e eu quero compartilhar com vocês porque eu creio que vai ser muito edificante. Eu creio que vocês, através dessa minha história, dessa minha vivência, vocês vão estar muitas vezes evitando algumas coisas, né? Porque a gente vê na vida do outro, então é desnecessário a gente passar também. Essa é a finalidade desse vídeo. Não fiquem assustados se Deus vier arrancar vocês de um dia para o outro algo que você julgava ser importante na sua vida, algo que você julgava ser essencial, tipo um namoro, um emprego. Sabe por quê? Eu vejo que na maioria das vezes o jeito de Deus chacoalhar a vida da gente é retirando aquilo que era como se fosse um Deus para nós. É muito estranho porque nós temos a tendência forte de nos acostumarmos rapidamente com a zona de conforto. E às vezes essa mesma zona de conforto é o que nos impede de amadurecermos, fica uma mesmice total, a gente esquece muitas vezes de se relacionar com Deus. Infelizmente parece que a nossa intimidade com Deus só existe quando estamos precisando dele, né? Então o Senhor vem ali com todo o carinho e Ele chacoalha as nossas bases, Ele estremece tudo para nos levar muito mais perto de parecermos com Ele. E é uma coisa muito louca, mas é a pura verdade. São os 3 pontos de tratamento de Deus. O primeiro é a crise, o segundo eu costumo dizer que é a cura, e o terceiro é a novidade de vida. Não somos mais os mesmos depois de passar por esses 3 pontos. Incrível é que a gente esperneia, a gente grita, a gente xinga, a gente faz birra, a gente manda Deus pro inferno e um monte de coisas. E Ele fica só olhando a criança parar de chorar. E aí a gente percebe que aquilo de fato não era saudável, na verdade aquilo estava nos prendendo e nos sugando todas as nossas energias. Aí você para e relata, pergunta para Deus, como que eu não percebi? Hoje eu estou muito mais leve, hoje eu sou livre. Aí você pede perdão para Deus, abraça Ele e vive o melhor momento da sua vida. Quem aí está me entendendo? Quero dizer para vocês que um certo dia, recente, não faz muito tempo, eu fui convidada indiretamente aí por uma pessoa a estar indo conhecer a igreja da qual ela fazia parte. E diante da minha resposta, é óbvio que essa pessoa não ficou satisfeita, né, quando eu recusei. E ela me disse que eu estava agindo assim porque eu tinha sofrido uma decepção muito grande. E por essa razão, eu não entrava mais dentro dos alçapões, dentro dessas ditas igrejas evangélicas. E era por isso que eu não conseguia mais fazer parte de nenhum tipo de denominação. E eu decidi gravar esse vídeo hoje para realmente compartilhar com vocês da minha experiência dentro dos alçapões. Em primeiro lugar, eu repito aqui para vocês, eu não estou aqui para denegrir ninguém, eu não irei citar jamais nome de ninguém. Tudo que eu irei relatar aqui nesse vídeo é a minha história de vida, são fatos que eu vivi, são fatos que eu vi. E em principal, quando eu fazia parte do sistema religioso, onde eu fiquei aí por 29 anos da minha vida, essa semana eu completo aí 42 anos de idade, e eu estou livre e liberta tem exatamente 2 anos e pouquinho. E Abba Pai, obrigada, Senhor, por hoje eu ter os olhos iluminados, a minha mente de Cristo ativada. Hoje eu olho para trás e vejo o quanto de Moisés, o quanto de lei eu tinha dentro de mim,
Como dizia lá no sistema, eu me converti aos 13 anos de idade, eu não sabia sequer o que eu estava fazendo. Me apresentaram aí todos os rudimentos, o batismo, a Santa Ceia, o jejum, e junto com esses dogmas automaticamente vieram medos, culpas, medo do diabo, medo do inferno, medo de perder a salvação, medo de Deus, medo de tudo. Foi criando em mim uma barreira entre eu e Deus. Não tinha como desenvolver uma intimidade com Deus diante de tanta culpa. Imaginem vocês, uma menina de 13 anos, apaixonada por Jesus. Eu me encantei quando dentro da religião me apresentaram esse Jesus de Nazaré. Esse Jesus de barganha, esse Jesus que curava, que libertava através das minhas trocas, das minhas disciplinas, da minha obediência. Não que hoje eu não deva andar em obediência, é óbvio, a diferença é que hoje eu sei quais são as minhas obrigações. No momento em que eu me reconheço como cristã, eu não preciso que alguém esteja me lembrando que eu preciso ser boa, que eu preciso ajudar o meu próximo, que eu preciso frear a minha natureza carnal 24 horas por dia. Eu não preciso. Eu tenho em mim o Espírito do Deus Altíssimo e isso tudo flui de mim como rios de água viva. Eu quero que vocês saibam também que eu não saí do sistema religioso de um modo sobrenatural. Eu fui arrancada dele e aí que eu passei a conhecê-lo, passei a saber quem ele é, na sua essência, na sua magnitude, na sua totalidade. Eu me emociono porque aquele Deus que a religião me apresentou, pelo qual um dia eu me encantei, é muito diferente. Esse Deus, ele é cheio de bondade, mesmo eu não merecendo. Ele é graça pura. Ele é consolo na hora da tristeza, ele é paciência e calmaria em momentos de euforia. Ele é cura quando somos desenganados através de um diagnóstico. Ele é direção, ele é porta de saída, ele é porta de entrada quando ninguém nos acolhe, quando não temos ninguém. Ele é tudo o que o ser humano sempre precisou. E eu só fui descobrir tudo isso no meu secreto, na sala da minha casa, lendo o Evangelho, lendo as cartas de Paulo, que um dia o Cristo ressuscitado se revelou através da palavra àquele ser humano e que foram registradas para que um dia viesse de encontro com nós, não como filosofia de vida, mas de testemunho de que ele fez e ele ainda faz para aqueles que nele esperam, para aqueles que são filhos. A minha maior e única frustração dentro do sistema evangélico doutrinal eu vivi nos meus 15 anos de idade. Foi a minha maior e única frustração, mas também o meu maior livramento. O maior livramento que Deus poderia ter me dado. Aos meus 15 anos eu conheci um rapaz e eu me apaixonei. Primeiro namoradinho, os hormônios ali à flor da pele. Ele todo cheio de habilidades, tocava vários instrumentos. Quem não quer isso para a vida? Foi na hora que eu pensei, pronto, achei o homem da minha vida com quem eu quero me casar, eu quero ter filhos, eu sempre quis ser mãe. E foi esses os meus pensamentos, né? Eu tinha esse sonho de casar virgem, de noiva, tudo certinho, dentro dos parâmetros como mandava a religião, né? Mas nem tudo que reluz é ouro. Um belo dia ele me chama para uma conversa séria e me diz que precisava terminar comigo. Quase um ano aí de namoro. E do nada, um término do nada, sem causa, sem motivo. E apesar da tristeza que eu senti e a incompreensão, né, que eu estava vivendo ali no momento, ele me falou uma última frase: um dia você vai entender. E eu entendi
que Deus sempre me guardou, sempre me livrou, porque Ele conhece, Ele sonda, Ele esquadrinha corações, como diz em Romanos 8:27, e Ele sabe qual era a real intenção do meu coração. Esse rapaz, ele estava tendo um caso com a pastora da igreja a qual eu frequentava, que por sinal era a minha melhor amiga também. Ela era casada com o pastor da igreja, mãe de vários filhos. Esse relacionamento trouxe não só para mim, mas para todo aquele povo que ali congregava, muita dor, muita decepção, desânimo. Era uma igreja que estava vivendo a palavra da graça, estava começando a ser ouvida aqui no Brasil, através de um famoso pregador aí, pastor, acredito que hoje ele seja bispo, aliás, deve ser apóstolo, né? Miguel Ângelo. E olhem mais, aqui na minha cidade, uma cidade pequena, cidade onde todo mundo conhece todo mundo, nós éramos uma franquia aí, né, dessa igreja aí do Rio de Janeiro, do apóstolo Miguel Ângelo. Nós fazíamos parte desse suposto ministério, né, que é assim que se falava aí na época. Inclusive eu não sei como é que esse escândalo se repercutiu na cidade que chegou até ele, e foi a hora que ele se desligou dessa pequena igreja. Quero dizer para vocês, tudo que eu estou relatando aqui não é para denegrir ninguém, mais uma vez eu quero deixar isso claro, mas para que vocês vejam o amor de Deus na vida daqueles que o amam. Antes da descoberta, eu vivi um cuidado de Deus ao extremo. Dia antes desses fatos virem à tona, de todo esse acontecimento, eu adoeci, uma amidalite ali muito forte, muito agressiva, né? E foi na madrugada que eu tive uma febre muito forte, uma febre que me levou ao delírio. E diante desse delírio, eu vi essa suposta pastora sobre mim, e ela tinha nas mãos um punhal desses feitos de madeira, sabe? E ela me punhalava com ele no peito. Vocês que me ouvem, eu queria que vocês conseguissem sentir, através do que eu estou relatando aqui, as dores dessas punhaladas. Mas eram dores tão intensas que a minha mãe dormia no quarto ao lado e ela ouviu os meus gritos de dores e ela veio me socorrer. Ela tentava me acordar e eu não acordava, ela me chacoalhava para que eu me despertasse desse sono. E eu me lembro que no dia seguinte eu procurei essa pastora e eu contei tudo para ela, desse pesadelo que eu havia tido. Ela me olhou nos olhos e disse assim: vamos orar para ver o que Deus quer falar através desse pesadelo. E dias depois me veio à tona, né, a descoberta de que eles estavam tendo um caso. Gente, foi algo assim tão agressivo, eu nem sei qual palavra usar para isso. Ali toda a igreja começou a se dispersar. Muita tristeza, porque imaginem vocês recebendo o novo de Deus, porque a palavra da graça, mesmo que ainda fermentada, como era naquele tempo, ela nos impactou. Ali era uma palavra que falava de eleição, de salvos uma vez, salvos para sempre. Era de uma novidade tão intensa que quanto mais a gente ouvia, mais a gente queria ouvir. Mais você queria saber de Deus, que Deus é esse que me amou primeiro. Claro que nada se compara com o entendimento que a gente tem hoje. A salvação nós sabemos aí que foi para os judeus e que para nós hoje a salvação é na mente. Mas depois desse fato teve muita coisa triste. Teve um bebê que veio a falecer de leucemia. Isso tudo que eu vos falo aqui, acreditem, eu não guardo mágoas de ninguém, nem rancor. Meu coração é limpo. Ele é livre de condenação, como disse, faço esse vídeo hoje para que vocês entendam o amor de Deus sobre as nossas vidas, na vida daquele que crê, e que não precisamos hoje fazer parte desses lugares, porque nós somos livres e estamos hoje em constante congregação. Sua família é uma congregação, o seu trabalho é uma congregação. Congregação é um ajuntamento de pessoas que compactuam com a mesma ideia, que se unem para serem melhores, para se ajudarem entre si. Então, seja em casa, seja com a família, em meio de amigos, escola, faculdade, são lugares que na verdade são oportunidades de você congregar constantemente. Mas não deixem de congregar. Mas voltando ao assunto, esse bebê que bem no meio aí dessa loucura toda veio a falecer, era filho dessa pastora.
Foi algo que também nos desestabilizou muito, nos entristeceu. A criança adoeceu do nada e também faleceu muito rápido, que nos trouxe muito sofrimento. Hoje nós nos vemos, na verdade, todos aqui, na mesma cidade pequena, onde todo mundo sabe da vida de todo mundo. Cada um aí tem seu telhado de vidro, né? Alguns mais discretos, com seus erros e falhas, outros tentam andar corretamente, tentam dar um bom testemunho, dominando aí a sua natureza carnal, ou pelo menos tenta, né, que já é alguma coisa. Pagam suas contas em dias, têm nome limpo, trabalham, não são peso na vida de ninguém. Corretos com o seu cônjuge, já outros, nesse caso aí que eu relatei para vocês, um casal que recentemente teve fim, foi mais um escândalo, infelizmente, aqui nesse meio, numa cidade pequena, exatamente por falta de caráter, por péssimo exemplo de cristão, um relacionamento aí cercado de várias traições, onde a cidade toda sabia, nunca foi novidade para ninguém. E essa pessoa hoje nem casa para morar tem, fiquei sabendo há pouco tempo que estava dormindo dentro do carro, me refiro a ele, ok? Fiquei sabendo também que agora ele já está em um outro relacionamento, um caso muito conturbado e muito complicado. Mas, como diz a palavra, né, Gálatas 6,7, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo o que fazemos, na verdade, é uma espécie de plantio. Nossos pensamentos são sementes, nossos atos são sementes, nossas palavras são sementes, nossas emoções são sementes, até os nossos sonhos são sementes. Cabe a nós plantarmos em nosso interior e nos relacionamentos com as outras pessoas que nos rodeiam as sementes corretas, tais como fidelidade, honestidade, coragem, alegria, fé, entre tantas outras sementes. Precisamos aprender a viver sempre plantando boas sementes. Confesso que eu já plantei sementes, mas e colhi frutos de cada uma delas. E confesso também frutos muito amargos. Mas hoje, depois desse encontro, de conhecer esse Deus que não é pintado pela religião, desse amor que Ele tem por nós, viver essa bondade diariamente, poder contemplar da sua graça eterna, que está em nós, está sobre nós, poder clamar Abba Pai, né, através do Espírito, e que Ele vem sempre se revelando para a gente. Em primeiro lugar, eu peço a Deus que todo esse povo que foi envolvido nesse escândalo, que principalmente envergonharam o Evangelho, sim, e continuam ainda envergonhando, eu peço que eles venham ter um encontro verdadeiro com o nosso Abba Pai, livrando-os dessa dependência emocional um do outro. E não só eles, que a maioria dessas pessoas que vivem dentro da religião tem essa dependência de precisar de uma oração do outro. Precisa sempre de um pastor, de um bispo, de uma mão estar ali sobre a tua cabeça. Precisa de um irmão de igreja. Gente, por favor, clamem a Abba Pai no secreto de vocês, a qualquer hora, em qualquer lugar. Vivam essa liberdade em Cristo, que foi para isso que Ele nos libertou. Eu fico pensando, pode ser que eles venham até assistir esse vídeo. Não guardo mágoas, como já falei, só quero que eles vivam o que eu vivo hoje. Essa tranquilidade, essa segurança, sem temer o mal. Eu quero que eles tenham os olhos iluminados, que venham a discernir com que eles possam, as pessoas com que eles possam contar de verdade nessa vida. Porque tem pessoas que eles confiaram e, infelizmente, pessoas que falaram da sua intimidade para a cidade toda, o que é inadmissível na vida de quem se diz ser cristão. Eu peço a Deus que eles venham viver o que a gente vive hoje, eu e você. Essa plenitude da graça que nos traz alívio, que nos traz descanso. E eu quero que vocês aproveitem esse meu relato aqui e que vocês não passem pelo que eu passei, evitem. Tem coisas que dá para serem evitadas, tem sofrimentos desnecessários. Fiquem com essas palavras aqui finais, que esse 2023 que está chegando aí, Deus vai ser o amparo de vocês. Deus vai ser a fortaleza de vocês em dias difíceis.
Ele foi assim pra mim e ele é até hoje. Eu me lembro também, já vou terminar para esse vídeo não ficar muito longo. Me lembro de um sonho que eu tive das paredes do prédio qual a gente frequentava rachando, o chão se abrindo no meio das rachaduras e fluía uma água. Nesse sonho a minha mãe colocava miolo de pão para tentar conter essas rachaduras delas aumentarem, para tentar segurar a água. Gente, esses sonhos foram dias antes de tudo a vir à tona da que a gente viveu. Deus fala com seus filhos até os dias de hoje e Ele não manda recados. Se Ele tiver algo para te falar, vai ser para você que Ele vai dizer. Eu sempre falo isso, se eu tenho algo para falar para o meu filho, algo principalmente importante, que tem principalmente foco ele mesmo, eu não vou usar da vida do amigo dele ou de alguém para estar dando recado para ele. Eu mesma vou chamar ele no secreto e vou dizer para ele: ei filho, escuta o que a mamãe fala para você, porque eu sou a pessoa que mais te quer bem no mundo. Eu tenho interesses reais em você. Eu tenho interesses de te ver feliz. Essa intimidade que Ele espera da gente. Gente, depois de tudo isso que eu relatei aqui, a igreja se findou, cada um foi para um canto. Passados alguns anos, essa igreja se reabriu, mas com outras pessoas na direção, onde eu voltei mais uma vez fazer parte, fiquei ali por longos anos, mas sobrenaturalmente Deus nos arrancou de uma vez por todas, na marra, em 2020. Sem causa nenhuma, sem escândalo nenhum, foi um tempo precioso em que ficamos lá, sim, com certeza. Mas Deus tinha outros planos para nós, planos de conhecê-lo melhor, planos da gente ter um tete-a-tete aí com Ele direto, um relacionamento de não só mais ouvir falar, mas um relacionamento de caminhar com Ele, saber quem Ele é. Na sua mais simplicidade, na sua maior humildade. Porque Ele é simples, porque Ele é humilde. Ele não está dentro desses templos religiosos cheio de glamour, cheio de, como é que se diz? De holofotes, de brilho. Ele não precisa disso tudo para que o seu poder venha a ser manifesto. Graça e paz. Obrigada pela paciência por me ouvir. E vamos embora para um 2023. Cheio da intimidade com Ele. E eu quero dizer para você, 2023 vai ser um ano de livramento na nossa vida. Deixe pessoas que não estão no momento nos fazendo bem ir embora. É difícil? É. Mas deixa aí. Deixa aí. Amém? Graça e paz.